Então, antes de nós fazermos a leitura, eu acho fantástica a beleza. Nós costumamos aprender essa palavra lá em Chácara, né? A beleza que a Bíblia nos oferece. Desde Gênesis a Apocalipse, a beleza na palavra do Senhor. Nós podemos perceber isso. E em Atos é tão claro essa beleza desse Deus que se revela. E nós vemos aqui na sua Bíblia, em qualquer Bíblia que seja, o nome do livro Atos dos Apóstolos. Mas bem podia ser, né, Johanne? Atos do Espírito Santo. Esse Deus desconhecido muitas vezes por nós presbiterianos, colocado numa gaveta por conta de muitas vezes ser o Deus que nos traz ou nos edifica com os dons espirituais, e por conta desse medo, né, de exacerbarmos o culto além daquilo que o presbiteriano é acostumado, certo? Somos acostumados a sermos crentes frios, gelados, né? Se você entra por ali e afere a sua temperatura, se não der menos 10, você não pode entrar, né? E nós nos esquecemos da beleza que há no Deus Espírito Santo. Ele está presente, ele sempre esteve presente. E no livro de Atos não há como ler sem ver essa beleza. Então, o Deus que capacita é o Espírito Santo. E mais particularmente no capítulo 1, você vai ver Lucas se preocupando em trazer um dos últimos relatos, ou das últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, já ressurreto, pronto para subir aos céus. No capítulo 2, nós temos o grande texto de Pentecostes. Deus desce, derrama da sua graça, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, sobre todos que ali estavam presentes, e quase 2.000 pessoas se convertem. No capítulo 3, nós vemos um texto belíssimo em que Pedro e João encontram um coxo desde nascença, ou um paralítico, e esse paralítico pede a João e Pedro uma esmola, como ele já fazia, era costumeiro, e Pedro olha para aquele cara, fita ele nos olhos e diz: olha, não tenho prata nem ouro, porque é isso que você quer, mas o que nós temos, isso nós lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, filho, levanta daí e sai andando, e aí nós vemos a beleza. E eles vão sofrer por conta disso. E aí no capítulo 4, inicia-se o capítulo 4, na verdade no capítulo 3 ainda, Pedro faz a sua segunda mensagem, porque a primeira mensagem ele faz no Pentecostes, no capítulo 2. No capítulo 3, ele é arguído sobre isso, e o povo chega e vê a beleza da maravilha de uma pregação, de um milagre, e Pedro agora ele aproveita o burburinho, né? As pessoas estão ali no pórtico de Salomão, e ele prega, ele faz a sua segunda mensagem. E quando ele está particularmente ainda pregando, o nosso capítulo 4 começa. E aí, então, nós queremos ler esse capítulo 4 todo para vocês. Acompanhem aí, segura no banco, não dorme não, porque é muito legal o texto. E diz assim, a partir do capítulo 4 de Atos: falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e sentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, presta atenção na vírgula, senão você vai se confundir com o cantor, né? João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus.
Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por essa reunião. Obrigado por nós podemos cantar louvores autonômicos, música boa. Nós podemos reunir em família, como família. E agora, Deus, que nós lemos a tua palavra, seja propício a nós. Fala ao nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te adoramos. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se você é cinquentão, como eu, ou sessentão, ou nasceu ali na década de 60, tá, vamos dar um desconto aí para a galera, 70, né? Você talvez tenha na sua mente algumas cruzadas que a igreja presbiteriana fez, né, Adriana? Jesus Cristo, que tem a ver comigo, Jesus Cristo, quem é Ele para mim. E nós pensamos, e essa turma de antigamente, né, essa galera cinquentona, como eu já disse, costuma dizer assim uns para os outros, ou até para os novos que estão chegando: ah, no meu tempo é que era legal, né? No meu tempo é que era bacana. Estávamos conversando num aniversário essa semana com alguns irmãos, e lembrando de como nós nos reuníamos e subíamos em caminhão e íamos evangelizar. E às vezes nós ficamos com um certo orgulho porque nós fazíamos isso. E hoje não se faz isso. E como que num soslaio de desdém, né, nós nos julgamos muitas vezes melhores do que a geração de hoje. Chegamos até a dizer assim, tentando dar uma chicotada no pastor, né, já não se fazem mais pastores como antigamente. Que na verdade, né, Dani, é que já não se fazem mais pastores para antigamente. Temos um tempo, temos uma urgência. Mas a palavra de Deus continua. E esse mesmo Espírito que trabalhou outrora, trabalha na vida da sua igreja. Mesmo que essa igreja tente enclausulá-lo, colocar-o, talvez, em um recipiente em que só é propício para alguma denominação ou para um certo tipo de culto, vá bem para o culto de oração. Mas esse Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele é tão Deus como Deus Pai. Ele é tão Deus como Deus Filho Jesus. E Ele atua na igreja. Ele atua na sua igreja. No tempo, como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer.
agindo muitas vezes do jeito que a gente não quer, do jeito que a gente não acha legal, e às vezes agindo contrário àquilo que nós achamos legal. Esse é o Deus. E nós queremos falar um pouquinho sobre, de fato, esse Deus que capacita. E nós queremos aqui, como eu já disse, trazer 3 reflexões para nós nessa noite a respeito desse Deus que capacita. Esse Deus que capacita sua igreja para a pregação em primeiro lugar. Esse Deus que capacita sua igreja para a pregação. Obrigado, Elias. Atos 4, 8 e 12. Vamos dar uma lidinha de novo. Eu falei que nós líamos e ler o texto praticamente todo 2 vezes, né? Presta atenção. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O pastor Hernandes, no seu comentário, faz uma colocação que eu achei fantástica aqui, quando ele faz a reflexão de homens que viveram antes de receber o Espírito Santo de Deus e agora cheios do Espírito Santo de Deus, como eles agem. Ele vai dizer particularmente sobre Pedro e João, do qual o texto nos fala. Antes de receberem e serem cheios do Espírito Santo, eles estavam trancafiados com medo. Lembra lá em João 20, 19? Jesus já não estava mais com eles. Aquele que andava com eles e que lhe ensinava agora estava morto. Eles estão trancafiados com medo da represália. Depois de receberem e serem cheios do Espírito Santo, foram trancafiados por falta de medo. Nós temos isso em Atos 4, verso 3, em Atos 5 também, verso 18. Agora, olha que interessante, quando nós temos o relato, lá em Atos capítulo 1, verso 1, 8, nós não vamos ler. E Lucas, como eu já disse lá na introdução, ele está preocupado. Lucas é um historiador fantástico, além de ser um médico, e ele vai relatar com precisão as últimas palavras do Senhor quando ainda em vida e antes de ser assunto aos céus. E ele diz que receberão poder e pregarão por todo o reino. Agora preste atenção no detalhe, que eu acho muito interessante. Agora eu chamo a sua atenção para você voltar lá em Atos, capítulo 1, verso 11. Na verdade, nós vamos ler Atos, capítulo 1, os versos 10 e verso 11. Jesus está subindo aos céus, ele já subiu aos céus, e aí o texto vai dizer: e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo como vistes subir. Os discípulos aqui é muito a gente, né? A gente que passou 3 anos com Jesus, passou o tempo com Jesus. E eu fico imaginando se os 2 varões não tivessem aparecido no verso 11, Johanne. Os discípulos estariam até agora olhando para cima. Tiveram que os 2 varões parar para ele e falar: ei, o que vocês estão olhando para cima? Partiu Jerusalém, porque lá vocês vão receber o Espírito Santo. A gente é muito esse discípulo, porque a gente anda com Jesus, a gente gosta de olhar para cima, olhar o céu e ver o céu. Mas as coisas estão acontecendo lá fora da igreja. Partiu para aqueles que precisam receber a palavra de Deus, porque nós que já recebemos o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele encontrou em nós um trono para ele. Isso é belo, isso é maravilhoso. Ele nos chama, mas como nós queremos continuar olhando para os céus? Porque estamos com Jesus, porque servimos a Jesus, porque acha que temos dividendos, juros e correção monetária por causa do nosso trabalho com o Senhor. E logo, já não é aquilo que o Espírito Santo atua na vida da sua igreja, mas aquilo que nós fizemos por conta dele. É a tal da meritocracia que não larga do nosso pé. E nós achamos porque nós fizemos, muitas vezes nós devemos dar um tempo
e parar. Mas o Evangelho não nos mostra isso. O Evangelho nos mostra no texto que nós lemos do verso 8 ao verso 12, Adriana, que a despeito de todas as coisas que estavam acontecendo, Pedro e João curaram um homem que estava esmolando a porta chamada Formosa. Havia a entrada do templo, havia o pórtico de Salomão, e quando se passava pelo pórtico de Salomão, onde toda a galera ficava, e muitos ali se cobriam durante o inverno, e as coisas aconteciam ali, e você vai ver muitas das pregações de Jesus naquele local ali, você vai ver Jesus atuando muito no pórtico de Salomão, e adentro um pouquinho havia a entrada da Porta Formosa, e logo depois o pátio das mulheres. Naquele local, aquele mendigo, aquele coxo, aquele aleijado mendigava ali. E o texto vai dizer que ele era de nascença. Então, há muito tempo ele mendigava. O texto, inclusive, vai dizer que a sua idade era de 40 anos. E por conta desse milagre, a multidão se achega e Pedro prega sobre esse Jesus que está ressuscitado. Ele não está morto, ele está vivo, ele reina, ele é eterno. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele esteve entre nós, ele ressuscitou. João colocou a sua cabeça sobre o seu peito. Ele vai dizer isso no Evangelho de João e também na sua carta de 1 João. E Pedro prega aqui a ressurreição, esse Cristo ressurreto. E por conta disso, esses irmãos vão ser presos. Vão passar uma noite na cadeia. E agora eles são arguídos sobre... No nome de quem vocês pregam isso? Porque vocês estão pregando a ressurreição dos mortos. Isso para nós que somos saduceus não existe. Isso não existe. Então Pedro levanta a voz e diz, vocês querem saber o nome de quem nós pregamos? Nós pregamos o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Nazareno. Mas por que eles pregam assim? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro é enfático em dizer antes, lá no capítulo 3, vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Isso não foi por causa de mim, isso não foi por causa de nós, não há poder em nós. O poder que se opera nesse homem, que jazia aqui à porta esmolando, é o poder de Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro chega até olhar para aquele homem e dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. E o texto vai dizer que Pedro ainda faz uma sessão de fisioterapia no cara, né? Além de curar. Pega e levanta. E ele sai pulando, ele sai andando, ele sai glorificando ao Senhor Jesus. E quantas vezes nós somos arguídos sobre o que fazer? Por que estamos fazendo? E nós nos aquietamos, nós nos acovardamos. E o primeiro ponto nos ensina que o Deus que capacita, ele capacita a sua igreja para a pregação. Nós só pregamos porque nós somos capacitados por esse Senhor. Quantos cursos de capacitação você já fez? Você já procurou? E você às vezes fica colocando na sua mente, na sua cabeça e dizendo para os outros que você não sabe pregar, que você não sabe falar, que você não foi capacitado para isso, que você não tem o dom de pregar. Balela, conversa fiada. Meu pai dizia que quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. O que de fato você está fazendo é arrumar desculpa. Porque eu já aprendi com um maluco no meio da rua que para a gente pregar o evangelho, a gente só tem que abrir a boca. Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. E ele nos usa, ele nos capacita, ele nos dá coragem. E olha que interessante, quem está falando aqui, quem está pregando aqui, quem está falando no versos 8 até o verso 12, há autoridades. Nós vamos ver quais eram essas autoridades. Era o Pedro da fogueira da negação, não é, Rubens? Vemos esse belíssimo sermão pregado pelo nosso irmão Rubens. Tem que ser levado para a fogueira da reconciliação, numa praia em João 21, e o Senhor Jesus lhe chama e diz, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro agora reverbera na sua mente e no seu coração esse chamado do Senhor Jesus Cristo. E ele não pode mais negar o Senhor Jesus. Não é possível. Não é possível porque esse homem está cheio do Espírito Santo de Deus. E negar o Senhor Jesus seria ir contra a santidade do próprio Deus. Não é possível sermos cheios do Espírito Santo e negarmos a sua ordem. A pergunta é, você se julga cheio do Espírito Santo de Deus? Se você se julga cheio do Espírito Santo de Deus, por que você nega a palavra de Deus ao necessitado? E se você nega a palavra de Deus ao necessitado,
Você e eu precisamos questionar de fato se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto nos ensina que o Deus que capacita a sua igreja para a pregação, por, para e com ela. O Deus que capacita a sua igreja para a pregação, por, para e com ela. Por ela, Atos 4, 1 a 4. Vejam só o texto. Falava-lhes ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Presta atenção na turma que vem. Os sacerdotes, o capitão do templo, que só recebia ordens diretas do sacerdote, os saduceus. E aqui é interessante notar que você vai ver que a trupe que fazia ameaças a Jesus nos evangelhos, particularmente os fariseus, na sua grande maioria dos textos, em Atos, são os saduceus. Os saduceus que comandavam todo o sistema político daquela época. E por conta dos seus votos, eram colocados ali os sacerdotes do templo. Não era mais pela ordenança do Senhor, mas pelo voto de homens inescrupulosos chamados saduceus. E essa galera está ali. O capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Está explicado porque eles estavam ressentidos, né? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não entendiam isso. Por conta disso, esse lance de que Jesus ressuscitou é balela. Fiquem calados, não falem disso. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Presta atenção agora no verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. É legal quando Lucas relata os fatos, ele vai contando 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Daqui a pouco Lucas cansa de contar e diz, é uma turma, é uma galera, são muitos que não se pode contar. É o Espírito Santo trazendo e fazendo a sua obra, meus irmãos. De quem ele quer chamar? Quantos ele quer chamar? E para que ele quer chamar? E aqui o Espírito Santo capacita a igreja por ela. Esse Espírito Santo é que, embora as pessoas se levantem contra a sua igreja para nos fazer calar, ou para fazer calar aqueles homens, e aqui nós vemos claramente que havia um sistema político, um sistema de lei, e todo um sistema contrário à anunciação do Evangelho, ou a presença clara do poder do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é quem dá as ordens. É o Espírito Santo de Deus que comanda todas as coisas. E a despeito de tudo aquilo que acontece, e a despeito desses homens serem presos, o que para muitos poderia ser sinal de vergonha, muitos ouvem dessa pregação. E o texto no verso 4 vai dizer que muitos se converteram ao Senhor Jesus, subindo a quase 5.000. Esse Espírito Santo trabalha através da sua igreja, por sua igreja. Mas ainda, esse Espírito Santo trabalha para a sua igreja. Atos 4, versos 5 e 7 vão nos dizer, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás. Existiam 2 sumos sacerdotes, olha a picaretagem, teria que ter só um, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então nós temos aí no verso 7, né? E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Com que poder? Em nome de quem você prega na faculdade? Em nome de quem nós falamos aqui à frente? Em nome de quem é ensinado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Em nome de quem você se diz missionário? Em nome de quem a irmã está se capacitando para levar a palavra de Deus, irmã Sinara? Essa palavra, muitas vezes, essa pergunta, muitas vezes nos coloca na parede. E nós, como já disse no início, nos acovardamos. Mas é o Espírito Santo de Deus que muitas vezes, meus irmãos, nos dá essas oportunidades, que nós achamos que são ações que vão nos fazer gemer, ir contrário, mas o Espírito Santo de Deus está nos dando autoridade.
Está nos capacitando para mostrar de fato quem é o Espírito Santo de Deus, a sua obra, o que ele pode fazer, o que ele fez, o que ele faz e o que ele há de fazer pela sua igreja. Porque se ele levanta a sua igreja, ele é o Deus que capacita. Quantas oportunidades nós já perdemos quando somos arguídos? Sobre quem está te dando autoridade para falar? No nome de quem você está falando? E nós nos calamos. Ainda, uma terceira colocação desse segundo ponto é que o Espírito Santo de Deus trabalha com a sua igreja. Ele trabalha com ela. Vejam só o que diz os versos 13 até o verso 20. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. É interessante que essas palavras iletrados e incultos aqui, iletrados são homens desprovidos daquilo que o nosso irmão Rubens falou com relação a todo menino que tinha o sonho de ser o quê? Um doutor da lei. Esses iletrados aqui eram todos aqueles que não tiveram a chance de serem recolhidos por um doutor da lei e aprender da lei. Iletrados, incultos, aqueles que não receberam uma formação profissional, que não receberam um curso técnico, que não receberam uma pós-graduação, que não receberam um mestrado. Eles foram reconhecidos como isso. Foi visto nesses homens o que eles eram, mas o tamanho feito que eles fizeram. Admiraram-se, ainda no verso 13, e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Que situação, hein? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E nós não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Preste atenção na narrativa. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente, de novo, não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Absolutamente. Nós ordenamos com todo rigor. É proibido falar do Senhor. Já ouvi essa música em algum lugar, Adriano? Verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é bacana demais. Lembram-se das últimas palavras de Jesus no relato de Mateus? Na verdade, é o último verso do relato de Mateus, né? Ele fala que receberá o poder, pode procurar lá. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. São as últimas palavras do relato de Mateus, capítulo 28, verso 20. Eu vou subir, mas eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso nos traz conforto, isso nos traz segurança. Que segurança tem Jesus? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Ficou bacana no dance, hein? Ficou show. É isso. Temos a certeza de que a palavra de Deus nos instrui, nos conforta, reverbera no nosso coração quando nós temos homens que passaram por essas turbulências, mas que no coração e na mente deles estava fixo a palavra de Deus e a ordem de Deus, o cumprimento do Senhor Jesus. Eis que estarei convosco. E se o Senhor Jesus prometeu, Ele cumpre. E essa promessa se cumpre até hoje nas nossas vidas. Estamos aqui e podemos sentir a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E para onde você vai? O Espírito Santo de Deus vai com você, meu irmão. Isso é belo, isso é maravilhoso. Então, o Deus capacita a sua igreja para a pregação, por, para e com ela. E último ponto, o Deus capacita a sua igreja para a pregação, para que sua glória seja vista. Confesso para vocês que para finalizar esse terceiro ponto, eu fiquei procurando uma palavra para ficar mais chamativo, né, o ponto. E eu pensei, sua igreja para a pregação, para que sua glória seja manifesta.
Mas a glória de Deus já se manifesta há muito tempo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nenhuma alma, nenhuma sequer, se tornará indesculpável diante do Senhor, porque os céus manifestam a glória de Deus. Viu, Gabriel? E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Olhe para a natureza, olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe para a beleza de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você pode sentir. A glória de Deus se manifesta. Então, sua igreja para a pregação, para que sua glória seja manifesta, não ficou bem legal, porque essa glória já é manifesta. Para que o seu reino seja estabelecido, talvez, o reino de Deus já se estabeleceu. A sua presença já está entre nós, quando ele habitou entre nós e vive entre nós. A maior mentira é cantar que o melhor de Deus ainda está por vir, quando ele já veio há muito tempo. Quando ele habitou aqui nessa terra. Fez grandiosas coisas e em nada pecou. Então talvez me sobrou só sua igreja para a pregação, para que sua glória seja vista. Porque embora tudo isso esteja acontecendo, né, a sua glória manifesta, o seu reino estabelecido, muitos ainda, meus irmãos, não veem e ainda não viram a glória de Deus. E no texto em apreço, nós queremos finalizar trazendo algumas colocações de que a glória de Deus, em primeiro lugar, foi vista pelos incrédulos no texto. O Espírito Santo de Deus age de forma poderosa, como Ele quer, da forma que Ele quer. Eu estou sendo repetitivo para que você saia com isso cheio daqui. Meu irmão, não é a nossa missão. Pastor, eu tenho uma missão e eu quero contar para o Senhor. Balela, a missão é de Deus. Já diria o velho Russell Shedd. A missão é de Deus. E nós devemos embarcar nesse bonde, nesse trem. E o trem está passando. A glória de Deus foi vista pelos incrédulos. Vejam só o que dizem os versos 13 até o verso 16. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Eles estavam lascados, né, coitado? Dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Vocês conseguiram perceber a tensão aqui no texto? Os caras estão sem saber o que fazer. Já prenderam os caras e os caras continuam pregando. Já arguímos esses caras e os caras continuam falando do nome de Deus. Já ameaçamos esses caras e os caras continuam falando do nome de Deus. E é sabido por todos que esse cara que foi curado está aqui, tem 40 anos. Esse menino esmola todos os dias aqui. Mandaram ele sair do sinédrio. Os 70 mais o cabeção, 71. Por quê? O que a gente vai fazer? Deus, me dá uma ideia aí, me ajuda. O que a gente pode fazer com esses caras? Chamaram-os de volta e disseram, não pode. Mas Pedro, de novo, reafirma o conceito. Isso aqui, meus irmãos, não é algo contra a posição social. Pedro não está ensinando aqui que nós devemos ser contrários às autoridades. Mas se essas autoridades forem contrários àquilo que prescreve a palavra de Deus, nós devemos sim rejeitar toda a oposição das autoridades. Percebem a diferença? Temos que ser cidadãos, temos que ser pagadores dos nossos impostos, temos que cumprir com os nossos deveres sim, mas se isso, ou se tudo aquilo que prescreve é contra a palavra de Deus, sejamos firmes como Pedro e João. Antes, nesse caso, importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós vamos continuar assim, filho, pregando a palavra de Deus. A glória de Deus foi feita entre os incrédulos. Homens de classe social imponente. Grandes carros, grandes mansões, cheios de arrogância. Acho que tiveram que engolir e dizer, de fato, teve um milagre aqui nesse lugar. De fato, esses caras andaram com Jesus. E tiveram que, entre eles, reconhecer e ver
a glória de Deus. Mas ainda a glória de Deus foi vista pela comunidade. A glória de Deus foi vista pela comunidade. Veja só o que diz o verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A comunidade, por causa de um homem que antes se negou, se levanta e diz: nós continuaremos pregando. Nós pregamos, e o que nós fizemos foi em nome de Jesus Cristo, esse dos quais vocês crucificaram. E a verdade tem que ser dita. Ele se levantou, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido de Deus. E nós só estamos aqui falando porque o Espírito Santo de Deus nos capacitou para falar essa verdade. E nós não podemos nos calar. E quando, então, eles são liberados, porque não se podia fazer nada contra aquele povo, senão o povo se voltaria contra essas autoridades, todos, o texto diz, glorificam a Deus. Quais são as nossas ações como Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi para que a comunidade nos veja? Para que a comunidade nos veja aqui como pessoas que realmente servem ao Senhor Jesus Cristo a despeito de tudo que possa acontecer nas nossas vidas. Quais são as ações que você tem sido feita para que a Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi seja vista na comunidade? Entre o comércio, no condomínio onde você mora, no elevador que você pega e sobe, no síndico do qual você reclama, no porteiro do qual você não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Nós precisamos, de fato, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, manter firme a nossa posição, porque é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Em terceiro lugar, nesse terceiro ponto, a glória de Deus foi vista na vida de um miserável. A glória de Deus foi vista na vida de um miserável ou através da vida de um miserável. Verso 22, perdão. Ora, o relato de Lucas é maravilhoso, né? Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura maravilhosa. É porque algo que acontecia com um cidadão judeu só podia ser de fato considerado um fato se ele tivesse mais de 30 anos. É por isso que Jesus começa o seu ministério depois dos 30 anos. E eles contam e falam: o que nasceu esse cara? Pega a certidão dele. Pega o RG. 40 anos, lascou. De fato foi verdade mesmo. A glória de Deus foi vista na vida de um miserável. E qual de nós não podemos dizer aqui que somos miseráveis? Capengas. Necessitados de uma mão que se estende. E que um dia olhou para nós e diz: você não precisa nem de ouro nem prata. O que você precisa é da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui, todos nós, fomos um dia recebidos por essa graça, sem merecer nada, miseráveis. Esmolávamos, mas a graça de Deus nos alcançou. E a graça de Deus precisa continuar sendo vista através das nossas vidas miseráveis que somos, dependentes desse amor. Isso só é possível quando o Espírito Santo de Deus atuar na sua igreja de fato e de verdade. E ele fazer o que quiser na sua igreja. Presta atenção, meus irmãos. E vou ser repetitivo e vou ser enfático. Não é do jeito que você quer. Não é no tempo que você quer. Não é na hora que você quer. Não é no ministério que você deseja. É do jeito que o Espírito Santo de Deus chama. Ordena. E ele ordena. E por fim, a glória de Deus foi vista por sua igreja. Atos 4, 24 a 31. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, eu só vou ler o verso 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E aí o povo se levanta. Pedro e João chegam e dizem tudo o que aconteceu, a situação que ficaram os homens, como foi que aconteceu isso através da vida deles, a liderança da igreja, a sua igreja, toda a igreja se levanta e a narrativa diz que o povo levanta a sua voz e ora numa única voz, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. E toda a igreja é abençoada. E aí, quero finalizar esse terceiro ponto, lendo de fato o que acontece no verso 31. Depois de eles orarem, unânimes,
adorarem a Deus e reconhecerem os atos de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos, mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles podiam muito bem dizer, né? Bacana, já teve um milagre, né? Show de bola, esse ano está show de bola. Não é assim que acontece com a gente? Porque a missão é minha, porque o tempo tem que ser o meu, na hora que sobrar um tempinho entre o meu TCC, o meu cursinho, as minhas convicções, o meu casamento que está chegando, agora chegou a minha aposentadoria, eu vou curtir a vida. Tem que ser no meu tempo. E aí, meus irmãos, nós vivemos uma igreja apática, fria, calculista, vazia, inodora, insípida. Para o mundo lá fora. Continuamos sendo sal dentro do saleiro. E o texto nos chama para essa verdade. Quando os fiz pensar no início sobre essa turma dos cinquentões e dos sessentões, e que nós muitas vezes, subjugamos a geração de hoje, é porque muitas vezes nós achamos que fizemos por nossas forças. E aí quando eu chego aos 60 anos, a gente já está cansado, e a gente tem o desplante de dizer, eu já fiz muito para Deus. Agora eu vou dar um tempo para os meninos que estão chegando. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós. Que não saia isso da nossa boca e do nosso coração de maneira alguma. Quando olho para vocês aqui, penso que muitos ministérios talvez estejam fadados a serem levados para a sepultura junto com vocês. Se nós pensarmos assim. E se Deus levantou a sua igreja e derramou o seu Espírito Santo a ela, Ele vai fazer a obra. E concluindo, não tem como sair do texto. Depois que a graça de Deus é derramada, que o Espírito Santo de Deus conduz e trabalha na igreja, que esses homens percebem isso e que não se furtam ao prazer, ao privilégio de pregar. Pedro não tem mais como agora negar o Senhor Jesus Cristo, porque esse Espírito Santo habita dentro dele. Ele faz a obra, a igreja se reúne, vê os feitos, os fatos são contados. A igreja se reúne, glorifica a Deus, é mais ou menos como isso que nós cantamos aqui. Passamos 20 minutos numa praça, cantamos 4 músicas. Que atos mais simples do que esse. Oramos para que Deus não mandasse chuva, porque a gente tinha que cantar na praça. E fomos para lá tenebrosos, porque achando que a chuva ia cair. Não oramos? Vamos. E vamos cantar embaixo de chuva. E fizemos quase um flash mob, né, Alan? Foi mais rápido talvez que um flash mob, viu, Johanne? Mas a palavra de Deus foi cantada, foi pregada. E vimos como ações simples em praças e praças que existem em Jardim Camburi. O que dizer de Jardim da Penha, né? Tão pertinho de nós aqui. E depois de tudo isso, olha só o que acontece com a comunidade. Olha só o que acontece com a igreja do Senhor Jesus Cristo a partir do verso 32. E eu termino aqui lendo esse texto. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O testemunho continua, eles não calaram. E em todos eles havia abundante graça, em todos eles. Verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Provavelmente o coxo estava ali no meio da turma também. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, a primeira e urgente missão e tarefa é pregar o Evangelho. Em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer situação que nós estejamos. E essa graça do Espírito Santo que habita em mim e você e na sua igreja, meus irmãos, é tão maravilhosa, Titi, que nós olhamos para o outro como um de nós. Como aquele que não pode passar necessidade.
enquanto eu tenho 2 camisas e ele não tem nenhuma. Enquanto a minha despensa está cheia e esse irmão está passando as necessidades. É a empatia de estarmos próximos, imbuídos do mesmo Espírito, numa mesma verdade, cantando a graça de Deus, vivendo a graça de Deus, servindo a esse Deus. Deus Espírito Santo, que capacita a sua igreja, que chama a sua igreja, que convoca a sua igreja.